Com o lançamento do filme Thor em 2011, Kevin Feige conseguiu com certo sucesso trazer as histórias divinas para as telas de cinema. Eles nos mostraram uma infinidade de deuses e entidades cósmicas, e hoje nós vamos analisar cada deus que apareceu no universo cinematográfico Marvel. Mas, para começar, precisamos definir quem pode ser considerado um deus dentro do MCU. Consideramos deuses aqueles que possuem imenso poder e que se alimentam da fé de seus adoradores. Quanto mais fiéis, mais forte é a divindade. Basicamente, um deus é um ser adorado por suas capacidades. No entanto, a Marvel nunca explicou dessa forma. O Ego e o Odin definiram: nós somos deuses, claro, mas com um D minúsculo, ou seja, não existe uma definição exata. Se as formigas pudessem falar, elas diriam que nós, seres humanos, somos deuses, gigantes que podem esmagar elas, sem esforço, ou até mesmo deixar algumas migalhas ali para que a civilização delas prospere. No fim das contas, Deus é apenas um título abstrato para descrever a sua força comparada a alguém mais fraco. Como os humanos são uma espécie relativamente frágil, muitas criaturas parecem divinas. E o que torna esses seres imortais interessantes é justamente a imperfeição deles. Os deuses são falhos e muitas vezes terrivelmente humanos. E se você curte conteúdo do Nerdia e quer dar aquela força pro canal continuar crescendo, dá uma olhadinha nesses produtos que tá aparecendo aqui embaixo do vídeo. Tem camisetas e action figures que separamos para você. E se você quiser apoiar ainda mais, entre pro Clube Nerdia. Por apenas R$ 3,99 mensais você ganha destaque nos comentários e ainda ajuda a gente a não ser demitido pelo Kevin Feige. Rapu! No início de Amor e Trovão, somos apresentados a Rapu. Ele serve como exemplo perfeito da decadência divina. Rapu é o deus de uma civilização que estava morrendo de sede e fome. Ele não demonstrava cuidado com nenhum de seus seguidores e riu do sofrimento deles enquanto morriam, preocupado apenas em celebrar sua própria imortalidade. Rapu se tornou a primeira vítima de Gorr, o carniceiro dos deuses. E é importante notar que Rapu não era fraco. Faligar! Encontrado morto na nave com seu corpo gigantesco em decomposição, temos Faligar, o Behemoth. A cena de sua morte no filme é uma reprodução visual exata de uma das páginas mais icônicas dos quadrinhos do Thor. Mas quem era ele? Faligar não era um monstro, ele era o deus patrono da fronteira galáctica e um dos melhores amigos de Thor. Nos quadrinhos, sua força era lendária. Ele era o campeão invicto do Torneio dos Imortais por 5 séculos. Diziam que Faligar lutava corpo a corpo contra buracos negros apenas por diversão. O fato de Gorr ter conseguido matar um ser com esse nível de poder e ainda sem deixar testemunhas serve para mostrar o nível da ameaça do vilão. Faligar era uma força da natureza e ver ele reduzido à carcaça foi um choque de realidade para o Thor. Lady Sif. A Lady Sif é uma das principais deusas entre os Asgardianos. No cinema, era uma companheira leal e uma grande guerreira, mas os filmes apenas arranharam a superfície do seu verdadeiro poder. Nos quadrinhos, Sif é muito mais do que uma espadachim. Ela possui a habilidade de se teleportar, cortando o próprio tecido da realidade com sua espada para viajar entre dimensões. Um poder que a torna uma das maiores estrategistas de Asgard. Além disso, sua fisiologia asgardiana é superior à da maioria, permitindo que ela levante cerca de 30 toneladas e resista a impactos de artilharia pesada. Ela é a deusa da guerra e da caça em algumas versões, e sua sobrevivência ao ataque de Gorr, perdendo apenas aí um braço, prova sua força. Enquanto muitos deuses morreram, Sif sobreviveu para treinar a próxima geração, mostrando que a verdadeira força de um deus também está na sua capacidade de resistir. Valkyria! Ela estreou como uma catadora de lixo bêbada em Sakaar, mas sua linhagem é nobre. Ela era a líder das Valkyrias, a força de elite de Odin encarregada de levar as almas dos heróis para o Valhalla. Embora no MCU ela não tenha poderes de manipulação de energia como o Thor, sua força física e habilidade de combate são de nível divino. Ela monta um cavalo alado geneticamente modificado e empunha a Dragon Fang, uma espada esculpida na presa de um dragão extradimensional, capaz de absorver magia e cortar barreiras místicas. Agora, como o rei de Asgard, ela carrega o fardo político e militar de seu povo. Sua luta contra Gorr mostrou que, mesmo sem poder do trovão, ela consegue ferir entidades cósmicas apenas com sua raiva e técnica de combate milenar. Frigga! Frigga, esposa de Odin, muitas vezes teve sucesso onde o marido falhou. Enquanto Odin era a força bruta e a autoridade, Frigga era a sabedoria e a magia. Nos quadrinhos, é revelado que Frigga foi criada por bruxas e é uma das maiores feiticeiras de todos os 9 reinos, até mesmo superando o Doutor Estranho em conhecimento de magia rúnica antiga. Foi ela quem ensinou a Loki tudo o que ele sabe sobre ilusões e manipulação de energia.
No cinema, ela demonstrou-se capaz de enganar até mesmo Malekith, o líder dos Elfos Negros. Sua morte não foi um sinal de fraqueza, mas de sacrifício. Ela é a personificação da deusa mãe, cujo poder não reside na destruição, mas na proteção e na clarividência, sendo capaz de ver os fios do destino muito antes de eles acontecerem. Heimdall! Heimdall não é apenas um porteiro, ele é o deus da vigilância. Seus sentidos são tão aguçados que ele consegue ouvir a seiva correndo dentro das árvores e ver uma borboleta bater as asas a galáxias de distância. Ele maneja a espada Rufand, que também serve como chave para Bifrost, a ponte lá de arco-íris que pode transportar exércitos ou até mesmo destruir planetas se deixada aberta. Uma curiosidade fascinante é que nos roteiros originais da Marvel, os olhos laranjas de Heimdall seriam na verdade a joia da alma, justificando sua capacidade aí de ver todas as almas do universo. Embora isso tenha sido mudado, seu poder permanece inquestionável. Ele também possui uma forma de presciência. O que seria isso? Ele consegue prever movimentos inimigos antes que aconteçam, o que torna um dos combatentes mais perigosos de Asgard. Khonshu. Entrando no panteão egípcio, temos Khonshu. Ele é um pária entre os seus. Enquanto outros deuses pregam equilíbrio, Khonshu exige vingança. Ele é o deus da lua e dos viajantes noturnos. No MCU, vimos uma demonstração de poder que o coloca em uma escala cósmica assustadora. Ele foi capaz de manipular o céu noturno inteiro, girando as estrelas e constelações para voltar milhares de anos no passado. Isso não é apenas magia, é manipulação da realidade em escala planetária. Khonshu não pode agir fisicamente no nosso plano sem um avatar, e é por isso que ele escolhe mentes frustradas como o Mark Spector, pois são mais fáceis de invadir e controlar. Ele é uma divindade moralmente cinzenta, que vê os humanos como ferramentas, mas sua força bruta é inegável. Amit. Amit representa um conceito aterrorizante de divindade. Ela não quer governar, ela quer purificar através da extinção. Baseada na mitologia egípcia, onde era um demônio funerário com cabeça de crocodilo, corpo de leão e patas de hipopótamo, na Marvel ela foi elevada aos status de deusa. Sua filosofia é punir o crime antes que ele aconteça, lendo a linha do tempo da alma de uma pessoa. Se Khonshu é a vingança pelo passado, Amit é o julgamento do futuro. No clímax da série Cavaleiro da Lua, vimos que ela pode crescer até o tamanho das pirâmides e devorar almas em massa para aumentar seu poder. Se ela não fosse detida, ela teria limpado metade da humanidade da face da Terra em questão de dias, provando ser uma ameaça de nível Vingadores. Tauret. Tauret, a deusa com aparência de hipopótamo, é a deusa do parto e da fertilidade, mas sua função principal na série é ser a guardiã da transição. Ela guia as almas através do Duat, o deserto do submundo egípcio. Embora pareça doce e inofensiva, ela possui o poder de manipular as almas e trazê-las de volta à vida, além de possuir avatares humanos para lutar no mundo físico. Sua força reside na conexão com a vida e a morte. Ela é a porta que ninguém quer atravessar antes da hora, mas que todos eventualmente conhecerão. Bast! Muitas vezes esquecidas aí nas listas de poder, Bast é a deusa pantera, padroeira de Wakanda. Ela aparece brevemente na cidade de Onipotência, mas sua influência é a mais duradoura na Terra. Foi Bast quem guiou o primeiro Pantera Negra, Bashenga, até a erva em forma de coração. Essa planta não é apenas um aditivo químico, é uma ligação mística direta com a essência da deusa. Todos os Panteras Negras recebem uma fração do poder divino de Bast, que é força, velocidade e principalmente a conexão com o plano ancestral dos mortos. Ela é uma das poucas deusas que mantém uma relação simbiótica e saudável com seu povo, oferecendo aí proteção e conhecimento em troca de respeito, e ainda ela nem exige sacrifícios. Namor. Mergulhando nas profundezas, encontramos Namor, o regente de Talocan. No cinema, a Marvel tomou uma decisão ousada ao alterar sua origem da Atlântida grega para a rica mitologia mesoamérica, transformando ele em Kukulkan, o deus da serpente emplumada. Essa mudança não foi apenas estética, ela elevou os status de Namor. Ele não é apenas um rei. Para o seu povo, ele é a encarnação viva de uma divindade. Namor é um caso único de hibridismo biológico e místico. Ele é um mutante, nascido com o gene X, que lhe confere as asas nos tornozelos e uma longevidade de séculos, mas também é um ser divino que absorve oxigênio através da pele para gerar força física. Nos quadrinhos, a força de Namor é diretamente proporcional ao seu contato com a água. Quando bem hidratado, o Namor consegue trocar socos com o Hulk, o Thor e o Hércules, sem recuar 1 milímetro. Ele já nocauteou o Surfista Prateado e quebrou os ossos do Wolverine com as próprias mãos. No entanto, sua fraqueza é o calor. O fogo o desidrata, reduzindo sua divindade a um nível mortal.
Ele é um anti-herói complexo, alguém que às vezes faz as coisas boas, mas também alguém que inunda Wakanda com um tsunami gigantesco quando precisa proteger sua nação. Loki! Nenhum deus evoluiu tanto quanto Loki. Ele começou como um gigante de gelo abandonado, filho de Laufey, adotado por Odin para ser um príncipe. Durante anos, pensamos que seus poderes se limitavam a ilusões baratas e truques de adagas. Mas a série do Disney Plus reescreveu a história da divindade no universo Marvel. Loki descobriu que sua verdadeira natureza não é a trapaça, mas a narrativa. Ele se tornou o deus das histórias e do tempo. Ao final de sua jornada, Loki realizou um feito de força que supera qualquer coisa que Thor ou Odin já fizeram. Ele destruiu o tear temporal mecânico e assumiu o controle de todas as linhas do tempo do multiverso com as próprias mãos. Ele agora se senta sozinho no fim dos tempos, segurando a Yggdrasil, a árvore do mundo, garantindo que o livre-arbítrio e a existência continuem. Ele não precisa mais de armas ou exércitos, ele é a própria infraestrutura da realidade. Nos quadrinhos, existe uma versão dele, o Loki Feiticeiro Supremo, que também alcançou níveis absurdos de magia. Mas a versão do cinema, que se sacrifica eternamente pelo trono que sempre quis, é a definição definitiva de um deus, aquele que carrega o fardo para que os mortais possam viver. Os anciões do universo. Muitas vezes, confundidos com deuses, o colecionador e o grão-mestre pertencem a uma classe diferente. Eles são os anciões do universo. Tanelir Tivan e Anduin Guest não são irmãos biológicos, mas sim irmãos ali que compartilham um propósito. Eles são os últimos sobreviventes das primeiras raças inteligentes que evoluíram logo após o Big Bang. O que os torna poderosos não é magia, mas a força primordial, uma energia cósmica residual da criação do universo que corre em suas veias. Nos quadrinhos, essa forma os torna praticamente imortais. E, para falar assim mais claro, a própria morte baniu os anciões de seu reino, o que significa que eles literalmente não podem morrer, não importa o quanto tentem. O grão-mestre, com sua obsessão por jogos, pode manipular a vida e a morte em escala planetária, apenas para vencer uma aposta. O colecionador, embora pareça frágil, possui uma capacidade de prever o futuro e alterar sua própria forma física. No cinema, eles parecem excêntricos e cômicos, mas não se engane, eles já enfrentaram Galactus e sobreviveram. Eles veem os Asgardianos como crianças recém-nascidas na escala cósmica do tempo. Hércules! A cena pós-créditos de Thor, Amor e Trovão nos apresentou a Brett Goldstein como Hércules, e isso muda tudo. Se Thor é um deus do clima e da tempestade, Hércules é o deus da força bruta. Nos quadrinhos, ele é um dos Vingadores mais antigos e carismáticos. Diferente de Thor, que depende do Mjolnir para voar e canalizar energia, Hércules é puramente físico. Sua força é ilimitada. Existem registros dele rebocando a ilha de Manhattan inteira com correntes de aço para salvá-la de afundar. Em outro momento lendário, ele segurou o peso dos céus no lugar do titã Atlas, suportando o peso do mundo em seus ombros. A rivalidade dele com o Thor é lendária, uma mistura de competição fraterna e brigas de bar que duram dias. Hércules traz para o cinema a essência dos mitos gregos: paixão, força desmedida e uma arrogância charmosa. Ele não solta raios pelos olhos, ele te acerta com uma massa de adamantio indestrutível e ri na sua cara enquanto faz isso. Thor, o pai de todos. Thor, Odin Sun, é a espinha dorsal do lado divino da Marvel. Sua jornada de príncipe arrogante a rei relutante e, finalmente, a aventureiro cósmico moldou o universo. Mas é preciso entender a escala de seu poder. Thor não é apenas forte, ele controla a tempestade primordial. Com o Rompe Tormentas, ele abriu a Bifrost e resistiu ao poder concentrado de uma estrela de nêutrons em Nidavellir. Nos quadrinhos, o Thor atual atingiu um nível conhecido como Thor Rei das Runas, ou Thor Pai de Todos. Ao herdar a força Odin após a morte de seu pai, ele ganhou a capacidade de alterar a realidade e apagar seres da existência. Ele já derrotou Galactus sozinho e quebrou a armadura de Celestiais. O Thor do cinema, embora tenha passado por fases de depressão e autodescoberta, continua sendo o Vingador mais poderoso em termos de potencial destrutivo. Ele é uma divindade capaz de destruir um planeta inteiro com um único golpe. E a única coisa que limita o Thor é a sua própria humanidade e o medo aí de ferir os mortais ao seu redor. Hela! Quando Cate Blanchett entrou em cena e destruiu Mjolnir com uma mão, o mundo entendeu o perigo. Hela não é apenas uma vilã, ela é a execução divina. No cinema, ela foi apresentada como a primogênita de Odin, aquela que conquistou os 9 reinos ao lado do pai antes de ser banida. Seu poder é a necromancia e a manipulação de matéria para criar as necroespadas infinitas. Mas a origem dela nos quadrinhos é ainda mais complexa e sombria. Hela é filha de Loki. Sim, nos mitos originais, ela é neta de Odin.
Ela governa Hel e Niflheim, o reino dos mortos sem honra. Seu toque, conhecido como a Mão da Glória, pode matar qualquer mortal instantaneamente e drenar a vida de Asgardianos. No filme Ragnarok, ficou estabelecido que o poder dela cresce quanto mais tempo ela passa em Asgard. Ela era invencível. O próprio Thor admitiu que não podia vencê-la. Foi necessário o suicídio de um reino inteiro e a invocação de Surtur para parar o avanço dela. Ela representa o passado sangrento que os deuses tentam esconder, a verdade de que todo trono é construído sobre cadáveres. Surtur! Para deter uma deusa da morte como Hela, foi necessário invocar o próprio Apocalipse. Surtur não é um vilão no sentido tradicional, ele é uma força da natureza, uma inevitabilidade. Ele é o governante de Muspelheim, o Reino de Fogo, e sua existência tem um único propósito, o Ragnarok. Nos quadrinhos, a profecia diz que ele e Odin estão presos em um ciclo eterno de morte e renascimento, mas sua força real é cataclísmica. Ele empunha a Espada do Crepúsculo, também conhecido como a Espada da Perdição. Essa arma não foi forjada, ela é feita da própria galáxia que Surtur destruiu para criá-la. Quando Surtur se banha na chama eterna, como vimos no final de Thor Ragnarok, ele atinge sua forma verdadeira, um titã do tamanho de uma montanha, cuja coroa toca a estratosfera. E nesse estado, ele possui a força infinita. Ele não lutou contra Hela, ele a obliterou junto com a fundação de Asgard. Dormammu! Saindo do espaço físico e entrando no misticismo, encontramos Dormammu. Ele não é um deus de carne e osso, ele é uma entidade composta de pura energia mágica, pertencente à raça dos Faltini. Dormammu governa a Dimensão Negra, um lugar onde o tempo não existe e a vida é um tormento eterno. No filme Doutor Estranho, ele foi derrotado por um loop temporal, um truque inteligente, mas em termos de poder bruto, ele é imbatível. Nos quadrinhos, Dormammu é descrito como uma ameaça maior que Lúcifer ou Mephisto. Seu objetivo é fundir todas as dimensões do multiverso à sua própria, consumindo universos inteiros como se fossem lanches. Ele se alimenta de magia e medo. Magos supremos como a Anciã e Doutor Estranho passam a vida inteira apenas mantendo as barreiras erguidas, porque sabem que, se Dormammu passar, não há Vingador ou exército que possa pará-lo. Os Celestiais. Agora, olhamos para cima. Muito acima dos deuses que vivem em planetas, existem os Celestiais. Eles são os deuses espaciais, criações do lendário Jack Kirby. Arishem, o juiz, aquele gigante vermelho que apareceu no final de Eternos, é o líder de uma das hostes celestiais. A escala aqui é aterrorizante. Um celestial não nasce de uma mãe, ele nasce do núcleo de um planeta, consumindo toda a vida inteligente para ganhar consciência. Eles não se importam com orações, eles julgam a evolução. Se Surtur destrói um planeta, os Celestiais criam galáxias inteiras na palma da mão. A cabeça cortada de um deles se tornou lugar nenhum, uma estação espacial inteira. Eles possuem armaduras impenetráveis e manipulam a matéria em nível subatômico. Eles são os jardineiros do universo. Eles plantam a vida, deixam ela crescer, e se não gostarem do resultado, arrancam pela raiz. Para eles, Thor, Odin e Zeus são apenas formigas barulhentas. Acima deles, só existem as entidades abstratas. Tribunal Vivo! No topo da cadeia alimentar do universo Marvel, existem seres que não são pessoas, mas conceitos vivos. A eternidade, que apareceu em Amor e Trovão, é a personificação física de todo o universo Marvel. Se você machucar o universo, a eternidade sangra. Sua irmã é o infinito. A morte é a outra entidade, aquela por quem Thanos se apaixonou nos quadrinhos e que apareceu em Agatha desde sempre. Acima de todos eles, mantendo a ordem no multiverso, está o Tribunal Vivo. Vimos as estátuas dele em Loki e também em uma breve aparição em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ele é um gigante dourado de 3 faces que julga realidades inteiras. Se o multiverso está desequilibrado, o Tribunal Vivo tem autoridade para apagar uma linha do tempo inteira com um único gesto. Ele responde apenas a uma entidade, aquele acima de todos, que é a representação de Deus ou dos próprios escritores da Marvel, Jack Kirby e Stan Lee. Os Deuses das Trevas. Não podemos encerrar sem mencionar as sombras. Keaton é um dos deuses anciões originais da Terra, o primeiro a dominar a magia negra e autor do Darkhold. Ele é a fonte dos poderes da Feiticeira Escarlate. Basicamente, a Wanda é um canal para o poder infinito dele. Se ele entrasse fisicamente na nossa realidade, seria o fim. Similar a ele, temos Nu, o deus dos simbiontes. Nu existiria no abismo antes do Big Bang. Ele criou a necroespada que Gore usou e criou a raça do Venom. Nu
é capaz de decapitar um celestial com um único golpe de espada. Ele representa o vazio primordial, a escuridão que existia antes de haver a luz. Então, quem que é o mais forte? Se olharmos apenas para o universo cinematográfico Marvel, o título vai para a eternidade ou para o Tribunal Vivo, pois eles são a própria realidade. Obrigado por assistir a essa jornada épica pelo Panteão dos Deuses e até a próxima!